especialmente o autista, ele roda num outro sistema. É um iOS e um Android. O mundo foi desenhado por Android, mas o autista, ele é iOS. Se você tentar fazer um iOS rodar no Android, ele trava. Roda. E aí a história do mundo neurodivergente. Por que o autista sofre muito? Porque o nosso mundo foi preparado para um software específico, um iOS, um Android. E ele é um iOS. Então eu gosto muito dessa analogia, porque ela traz para o dia a dia essa explicação de forma mais simples. Então a mente é esse software, algumas coisas já vêm instaladas, aí a psicanálise vai falar lá dos 7 primeiros anos da infância. Essas coisas que vêm instaladas eu posso modificar ou eu posso desinstalar, eu posso colocar na lixeira, eu posso reinstalar novos programas, eu posso repensar. Tirar os vírus, botar de volta. Vírus Posso entram. limpar. Então, palavras que as pessoas te dizem durante a vida, situações que você viveu, traumas que você passou, são os vírus. Eu preciso ter um antivírus eficiente o tempo todo. Aí vem a terapia, a meditação, o Blue Mind. Exatamente. Como esse antivírus que vai limpando esses vírus que constantemente podem vir entrando. A pessoa te manda um e-mail com vírus. Às vezes a pessoa te fala uma coisa, ou numa relação, a pessoa coloca aquilo na sua cabeça, te faz questionar sua própria autoestima, seus desejos, a sua sexualidade. Então, para mim, essa analogia ela é maravilhosa. O cérebro é um hardware, a mente é um software. Os dois são complementares e o software depende do hardware. Um não é produto do outro. O software não nasceu do hardware, mas os dois são complementares e os dois precisam estar funcionando de forma que a coisa aconteça, funcional. Então, no meu doutorado, eu estudo muito isso. E aí eu consegui trazer isso para uma linguagem, foi aí que eu comecei a dar muita palestra, porque aí eu comecei a trazer isso para várias linguagens. Então, eu falava de neuromarketing, eu falava de neuroliderança, eu falava de tudo que você pensasse em neurociências. Ainda dentro do mercado corporativo, eu conseguia trazer essa linguagem. Então, por exemplo, em neuroliderança, eu falava muito quais os programas, eu falei muito disso no CONAR, quais os programas que você está instalando na sua equipe. Tem líder que instala alguns programas que vai ferrar o seu negócio inteiro. Principalmente se for na base do autoritarismo. É isso. Exatamente. Vai travar o computador da sua equipe. Outra coisa que eu falei muito também, baseado nessa ideia de mente e cérebro, é da dissonância cognitiva. E lá no CONAR o povo ficou com o olho desse tamanho. Falei, vocês chegam na empresa de vocês, aquela plaquinha, missão, visão, valor, vocês rasgam tudo e jogam fora, segunda-feira. Se vocês não vivem isso, vocês estão criando uma dissonância cognitiva. E o cérebro, durante a dissonância cognitiva, ele opta por não acreditar. Então, se eu falar que eu sou fiel e os meus filhos pegarem uma mensagem no meu WhatsApp de alguma situação, meus filhos vão optar, o cérebro vai optar por entender. Minha mãe trai. Não fala a verdade, né? Uhum. Minha mãe é infiel naquilo que ela sustenta. O cérebro, na dissonância cognitiva, ele vai optar sempre pela negativa, porque ele não vai ficar testando. Gasta energia. Isso. Uhum. Então, olha como é maravilhoso. Eu brinquei com o seu assessor. Meu professor falava, o Gustavo, meu professor falava isso no doutorado, ele falava assim, André, eu morro de dó quando alguém te faz alguma pergunta, porque você gosta tanto desse tema que você vai alugar a cabeça da pessoa 2 horas. Que isso. E esse tema realmente ele é maravilhoso, porque ele explica a grande maioria das questões que a gente vive aí no dia a dia relacionada à mente, relacionada às nossas emoções, à nossa saúde mental. Então passa por essa perspectiva, a questão da mente e do cérebro e como os dois se conectam e acabam gerando essas condições que a gente vive aí. Ansiedade, por exemplo. Ansiedade passa muito por essa leitura. Eu não sei a sua opinião, para mim, e até fiz um curso um tempo atrás aí sobre isso. A ansiedade, a gente não nasce ansioso. A ansiedade, nasce com o sistema do medo. Isso. Para que é sobrevivência. Né? Mas a gente nasce com o parasimpático atuando também, né? Exatamente. Eu faço a analogia do avião. O avião, ele voa em condições normais. Caso haja uma urgência, quebre, e aí coisas acontecerão. O simpático, para mim, é isso. O sistema que traz a questão da urgência, do medo, ele existe para condições adversas. Só que o que acontece no ansioso? Esse sistema travou. Ele funciona. O avião voa o tempo todo, com máscaras caindo, com porta abrindo, com janela batendo, com aeromoça correndo. Isso é a crise de ansiedade, isso é o ansioso. Então, como voltar para esse parasimpático? Então, entra nessa discussão aí de mente e cérebro. Que tipo de software foi sendo instalado com o tempo em nós
que foi nos deixando, interferindo no nosso hardware. Deixar o simpático o tempo todo, só ele rodando, Ativado. né? Eu já passei por condições de ansiedade, enfim, especialmente durante o Covid, quase morri de Covid. E hoje eu faço isso com muita sensibilidade, avaliar os softwares. Então, existem alguns momentos da minha vida que eu paro e falo assim, peraí, se eu deixar isso aqui prosseguir, daqui a pouco eu entro numa crise de ansiedade. Então, eu não quero voltar a ser ansiosa, eu não quero entrar nessa história de novo, então eu preciso identificar os softwares que estão começando a querer ser instalados antes. Então, essa leitura eu acho que ela facilita muito, ela nos traz Muita clareza. clareza e praticidade. E praticidade, exatamente. Para o dia a dia, para a gente conseguir atuar nisso. Exatamente. E como que você coloca, que você falou do cérebro, eu brinco que o cérebro é a lâmpada e a mente é a luz. Porque, assim, e uma Boa. coisa não funciona sem a outra. Boa. Se eu tiver a lâmpada ruim, mas definitivamente a lâmpada não é a luz que sai dali. Então, tem mais vida. Como é que se relaciona isso com o nível de consciência ou com o nível de espiritualidade? Aí entra a grande Que é a questão. coisa da tua fé, da tua... E é uma grande discussão, né? Porque é outra coisa que eu estudei no doutorado também. O que é consciência, né? Porque a gente confunde consciência com estar consciente. Que é diferente. É. Estar consciente é uma coisa, ser consciente é outra. Tanto que eu falava muito isso, o animal, ele tem consciência. Sim. Ele não tem consciência da consciência. Exatamente. Ele sabe, ele só não sabe que sabe. Exatamente. Ele sente, ele só não sabe que sente. Então, Ele não tem consciência da consciência. ele não tem Perfeito, isso consciência mesmo. da consciência. Então, o que é a consciência? E aí, eu vou me permitir, mesmo tendo feito doutorado e pós-doutorado nisso, a te dizer que, para mim, esse é um gap. Que ainda existe. A consciência, para mim, é um gap. Eu não sei, assim, nós fomos, e não à toa, o problema mente-cérebro, chama o problema mente-cérebro. Ele esbarra aí e é até aí só que a gente conseguiu ir. E 3 outros pesquisadores dos Estados Unidos fizeram doutorado junto comigo, também só conseguiram ir até aí. A gente vai, mas chega num momento que essa consciência que a gente não sabe o que é, essa a gente não consegue muito falar sobre ela. Eu tive um caso, Bia, muito assim, que me trouxe muito essa lucidez prática. Eu tive um aluno que ele sofreu um acidente e ele entrou em coma e depois ele teve um MC, ele fez um MC, uma morte cerebral. Uhum. Zero consciência. Todos os exames provavam zero consciência. E aí eles fizeram os exames, ele estava em morte cerebral, permitiu que a família entrasse para se despedir dele, porque depois iam evoluir, deixar evoluir para o óbito. E aí a mãe, como foi meu aluno, a mãe e a irmã pediram que eu fosse na UTI com elas para se despedirem. Todos os exames não apontavam nenhuma atividade cerebral. As duas começaram a conversar com ele, ele chorava. Rios de lágrima. Aí eu te pergunto, o que é a consciência? Porque a consciência que a medicina mede, que os aparelhos medem... Mas ali é um estado de consciência. Ele estava em coma. Ele estava em MC, ele estava em morte cerebral. Não, mas mais do que coma. Sim. Né? Tipo assim, ou que se a gente fosse falar um coma profundo, irreversível, né? Eu gostei disso que você falou, a consciência da consciência. É. Que aí é um outro patamar, né? Porque a consciência em si ali não tinha. Não.